E aí, gente, é Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre programação com Python e tentando ainda mostrar como transformar equações na prática em código. E hoje a gente vai falar sobre uma equação simples da segunda da lei de Newton, né? Relacionada nesse caso à gravidade. E basicamente a fórmula é que força, embora isso aqui não seja aplicável para todos os tipos de corpos celestes também, mas basicamente vai dizer que a força é de uma massa 1 e massa 2 dividido pela distância dessas duas massas, né? Pode ser no caso a Terra e a Lua, enfim, a gente vai ver os exemplos. Então isso dividido por r ao quadrado, que na prática vai ser a distância, por essa constante chamada g, que embora não tenha sido descoberta por Newton, depois foi descoberta posteriormente, que vai ser a constante da gravidade. Então isso vezes as duas massas dividido pela distância quadrada é a força gravitacional que tem nesse sistema. A força que é exercida gravitacional nesse sistema. Dessas dois corpos. E antes disso a gente vai ver algumas constantes do SciPy. Que a gente tem aqui, por exemplo, a constante gravitacional. Que a gente vai usar. Então, também tem outras coisas como de partículas, de massa atômica, enfim. E aqui a gente vai importar do SciPy. From SciPy import constants. E aí x é igual, vai ser igual a constant, que é o que a gente importou, ponto, e o que você quer usar. Nesse caso a gente quer usar de gás. Só para mostrar como funciona. De gás molar, né? E o resultado vai ser 8.34, como já estava aqui. Deixa eu tirar aqui a saída. Então é uma forma fácil de você usar constantes que tipo, são extremamente difíceis de lembrar. Então você vê aqui, ó, que não tem como nem se você digitar assim, se for usar tudo. E vai ser mais importante para física, obviamente. E aqui a gente vai fazer três constantes: a de gás, que a gente já viu, a da luz e a de Planck, que aí vai ser relacionada a. Acho que é uma unidade de medida para aquela questão da quantização de partículas, né? Então é uma constante extremamente importante, que foi o que criou a física quântica na prática. Basicamente vai ser. Opa, tem algum erro aqui? Tá falando que tá na print a constante de gases. Ah, tá sem vírgula aqui. Então a constante de gases vai ser a mesma. A constante da luz vai ser essa daqui, aproximadamente. E a constante de Planck vai ser igual a isso. Então essa é a constante de Planck na prática. Que é usado para por exemplo, na equação de Schrödinger, por exemplo, para prever o movimento de uma partícula. Embora seja bem complexo quando você tem um sistema maior, porque normalmente é aplicado para forma mais simples para um átomo de hidrogênio e tal. Mas a constante de Planck é extremamente importante para física quântica geral e você vai ver normalmente como H bar, né? H com um tracinho, né? Nas equações. Embora a gente não vai mostrar isso por enquanto. Acho que não faz sentido mostrar. Peraí. Vou aqui a equação de Schrödinger para um átomo de hidrogênio. Se a gente pegar aqui as imagens, deixa eu ver se tem uma decente. Só para mostrar mesmo. Vou colocar um zoom. E aí a gente vai ver aqui esse H bar, né? Então é a constante de Planck, nesse caso, dividida por 2 dentro desse contexto dessa função. E aqui eles estão aplicando Lagrange, né? Então nas coordenadas x, y, z ao quadrado. E você tem ao longo dessa da,
do caminho da partícula, você tem o desenvolvimento dela, no caso, para um átomo de hidrogênio. Então, esse h bar é a constante de Planck, que é esse hzinho ao quadrado. A gente vai ver depois com esse calma. E basicamente vai ser esse valor aqui. Opa, nesse valor aqui, né? Lá de Planck. E aqui a gente tem outro, que eu vou limpar a saída, que é o número de Avogadro, constantes padrões aí, constante de Boltzmann, muito usado em estatística, em simulação na verdade de estatística, e o h-bar, que é o constante de Planck, que vai ser, nesse caso, de forma diferente, né? E aqui, tipo, aqui, essa é a forma de você fazer como fala? Essa é a forma de você usar as constantes do SciPy. Você pode testar outras aqui. É só você escrever constants e a que você quer usar. E aqui a gente vai ver também a de elétron, porque elétron, prótons e nêutrons, que é essa daqui. Então, basicamente você vai escrever constants e a que você quer no caso. A gente quer a da massa de elétron, a massa de um próton e a massa de um nêutron. Que obviamente em equações na física você vai ter que usar na física de partículas. E eu vou tirar aqui. E basicamente vai ser isso. Então você consegue usar na prática de uma forma bem mais simples do que ficar anotando o número, ficar lembrando, né? Porque é difícil, né? Aqui é a nossa equação na prática, né? Relacionada a Newton. A gente já sabe como introduzir constantes. A gente vai usar a constante gravitacional no nosso caso, que é esse G aqui. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer calcular a força gravitacional relacionada, nesse caso, à massa da Terra. Esse aqui é um exercício de ensino médio. E da massa de uma pessoa de 170 quilos. Então, a massa da Terra é essa aqui, né? É 5.972 vezes 10 elevado a 24, que é basicamente o número de zeros depois desse número aqui, 24 zeros. E a gente vai fazer isso vezes 70 e vezes a constante gravitacional. E a gente vai dividir isso pelo raio da Terra. Por que a gente está dividindo pelo raio da Terra ao quadrado? Lembra que isso aqui é a distância, esse R? Então, basicamente, a distância de você relacionada à Terra, a distância de você do centro da Terra, no caso, porque a gente está usando a Terra como referência, né? Primeiro. Vai ser diferente depois. Então, é uma noção de distância. Então, isso aqui é a distância do centro da Terra para você, tecnicamente. E a gente vai fazer aquela mesma equação que está aqui. F é igual a G vezes M1 e M2, que são as duas massas, que no caso é essa daqui da Terra e a sua, 70 quilos, pode ser 80, põe o seu quilo aí, na prática. A gente vai fazer isso usando o NP Square, que a gente vai fazer ao quadrado, né? A gente vai fazer isso daqui ao quadrado, com a função NumPy que a gente viu em outro vídeo. E o que isso vai dar? Eu vou limpar a célula e vou executar. Isso vai ser igual a 687 newtons, né? A unidade de força. Lembrando que esse exercício é um exercício que eu peguei desses sites aqui. É um exercício, no caso de ensino médio, que eu transformei em código pra gente usar aqui na prática. Pra ter valores reais, né? Que você vai usar no exercício de verdade. Então isso aqui é uma questão de Enem, até uma questão de ensino médio. Agora vamos supor que você quer ver relacionado não à Terra, mas por exemplo, do peso do seu amigo e o seu peso. Então vamos supor que seu amigo pesa 60 quilos ou sua amiga e você pesa 80 quilos. E a gente vai usar a mesma constante, né, gravitacional. A gente pegou desse site, do SciPy, que a gente citou aqui. E a distância entre vocês é 50 centímetros, por exemplo. Você pode pôr 1 metro, não importa, mas aqui é em metros. E a gente vai pôr como 0.5, que é no caso 50 centímetros. E a gente vai pegar tudo isso, fazer a mesma equação. E o resultado vai ser a força exercida gravitacional entre você e seu amigo é 1.28 newtons.
Outro exemplo é com uma maçã. Então a gente tem a Terra. A gente tem... E lembrando que aqui a gente não usou a Terra como parâmetro, né? A gente usou a distância entre você e seu amigo. Então aqui a gente vai pegar a Terra de novo como parâmetro. Então a gente vai usar o raio da circunferência da Terra. E a gente vai pegar a massa da Terra vezes uma maçã, que no caso é 115 gramas. 0,115. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então vou limpar a saída aqui. E vai ser igual a 1,129 newtons. Outro exemplo que a gente pode fazer é com a massa do Sol e da Terra. Então a gente tem uma distância maior. E a distância da Terra e do Sol. Distância realmente é 1.496 vezes 10 elevado a 11. Eu peguei da internet ali. E lembrando que esse exercício é como desse vídeo aqui um site bem famoso que se chama Organic Chemistry Tutor, que basicamente eu usei como base aqui para fazer esse exercício, que a gente está transformando em código. E eu peguei os valores que ele usou também. Então aqui é a massa do Sol, a massa da Terra. Então, e a gente vai fazer a nossa constante gravitacional, que a gente está usando o SciPy, vezes esses dois, que vai fazer essa parte aqui, dividido, como tá aqui, né, pela distância ao quadrado. No caso, a distância da Terra e do Sol, que você pode pegar na internet, vai ser esse daqui, aproximadamente. Em média, né? E se a gente executar isso daqui, a gente vai ver que vai dar 3.544 blá blá blá, que vai ser igual na prática a 3.4 vezes 10 elevado a 22. Então, basicamente, é uma aproximação aí. Então pensem com 22 zeros depois desse número aqui, que é o que tá aqui. Mais 22 e tal. Enfim. Outro exemplo. Dá pra fazer até os seus exercícios de casa de física assim. A gente vai fazer também sobre temperatura em outro vídeo, de uma forma também mais avançada. Então a gente tem a mesma coisa, só que a gente vai usar, nesse caso, a massa da Terra e da Lua. Então não é mais o Sol e a Terra, agora é a Terra e a Lua. E a distância da Terra e a Lua eu peguei do Skylive, que é uma versão acurada da vez que a Terra vai ficar mais próxima da Lua, que vai ser no domingo, de dia 26 de novembro de 2034. Então você pode ver o site aqui na descrição, que eu peguei como referência, mas o padrão é com 8,4 aqui. O padrão de distância. Mas nesse dia exatamente vai ser essa distância. A gente pode explicar isso em outro vídeo. Então aqui é a massa da Lua, a massa da Terra, a constante, tudo igualzinho, só a distância que mudou ao quadrado, que a gente está usando NumPy para fazer ao quadrado, e vai ser igual a isso daqui, 3.54 vezes, não, pera, desculpa, vai ser igual a isso daqui. Acho que aqui embaixo tá errado, eu não devia ter colocado isso daqui. Deixa eu escrever aqui 2.311 elevado a 22. Pronto, eu acho que eu pus o de cima sem querer. Então certo aqui, opa, relacionado à Lua, né? E a Terra vai ser 2.311, como tá aqui, vezes 10 elevado a 22. Então aí a força gravitacional em newtons, né? A força gravitacional. Embora isso aqui, gente, seja uma versão extremamente inacurada, não atualizada sobre como fazer isso na prática. E por fim, a gente vai ter também um exemplo daquele vídeo que eu citei, que está na descrição, de dois planetas. Nesse caso, um planeta vai ter de 3.10 elevado a 24, menor que a Terra, menor que a Terra, menor que a Lua, não, maior que a Lua, ambos são aqui menor que a Lua, e o segundo planeta vai ser, você pode testar, por exemplo, pesquisar no Google a massa de outros planetas e tentar fazer a mesma coisa, a distância entre planetas que estão em outras galáxias também da nossa, mas tem que pegar a constante da internet, como séries acho que fala, né?
enfim, entre Júpiter e Marte você pode tentar, mas nesse caso são planetas randômicos. E a gente vai pôr a distância como 3.6 vezes 10 elevado a 20. Só que agora a gente vai fazer uma equação diferente. Vai ser, também desse vídeo aqui, vai ser a constante da gravidade vezes as duas massas dividido por F. Se não me engano é a força relacionada ao sistema, porque isso aqui é uma equação diferente daquela que a gente viu antes. E vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 9 newtons. A força gravitacional desses dois planetas. De um empurrando o outro na prática, né? Então é uma equação diferente. A gente pega a raiz quadrada dessa mesma parte que é igual dividido por F. Nesse caso pode ser uma noção de distância na prática. E é basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente vai primeiro fazer vídeos mais simples ainda, mas depois eu tenho que mostrar uma library que se chama AinsteinPy, que também é em Python, mas é uma library de relatividade. Então dá pra você fazer desenho de buraco negro e outras coisas de uma forma bem simples, com essa library que também é relacionada à física, que tem o mesmo propósito aqui desse exercício, mas como é um pouco mais avançado eu vou fazer mais pra frente esse vídeo, porque envolve algumas coisas que são mais complexas de explicar. Então é isso, até o próximo vídeo.